Olá, tudo bem? Ver uma criança doente é sempre angustiante, não é mesmo? Até aquele simples resfriado pode causar uma grande dose de preocupação. E não é apenas pelo desconforto que a criança enfrenta, mas também porque esse desconforto pode ser frequente, já que os pequenos são mais suscetíveis a infecções respiratórias. E você sabe por que isso acontece? É porque o sistema imunológico dos pequenos ainda é imaturo, o que os torna menos capazes de combater as infecções de forma eficaz. E quando começam a ir para a escola, então? Você já reparou que é aí que as infecções acontecem com mais frequência? Sabe, né? A fase escolar e a permanência em berçários são momentos críticos na vida de uma criança, pois é quando ela começa a interagir socialmente e a partilhar objetos, o que pode facilitar a transmissão de vírus e bactérias. E à medida que o inverno se aproxima, a nossa preocupação em evitar as infecções respiratórias que normalmente generalizamos como gripe começa a crescer. No entanto, é fundamental entender que, embora a gente use esse termo de forma geral para descrever sintomas como nariz entupido, espirros, febre, a gripe e o resfriado são causados por vírus diferentes e apresentam características específicas que permitem a sua diferenciação. Olha só, a gripe ela é causada pelo vírus influenza e geralmente se manifesta de forma repentina. Além da febre alta e abrupta e também da dor muscular, outros sintomas como dor de garganta, tosse seca ou com catarro, coriza, espirros e congestão nasal são comuns. Os calafrios, a apatia e a sensação de cansaço, além da sonolência, também podem ser observados em quadros gripais. Já o resfriado, de um modo geral, é muito comum em crianças em idade pré-escolar e, na maioria das vezes, ele é causado por rinovírus. Os primeiros sintomas costumam se manifestar de uma maneira mais suave, como uma coceira no nariz, tosse leve, e depois de algumas horas podem evoluir para espirros, secreções nasais e dor de garganta. A congestão nasal e a dor de cabeça leve também podem ocorrer nos casos de resfriados, mas ao contrário da gripe, a maioria das crianças não apresenta febre e quando ela ocorre, costuma ser baixa. Agora, apesar de ser uma doença de menor gravidade, bebês e crianças tendem a experimentar sintomas mais fortes do que os adultos. No caso de alergias respiratórias, como a rinite alérgica, por exemplo, é comum a ocorrência de sintomas semelhantes aos do resfriado. Esses podem incluir congestão nasal, espirros, coriza com uma secreção clara e aquosa, além de coceira nos olhos e no nariz. Tá, mas e agora? Como aliviar todos esses sintomas tão incômodos? Bom, eu tenho uma boa notícia para te dar. Existem em loja medicamentos chamados antigripais sem a necessidade de prescrição médica. Então agora vamos entrar no universo dos antigripais infantis. O termo antigripal significa literalmente contra gripe. Um antigripal é a combinação de diferentes princípios ativos que são as substâncias de ação que juntas combatem os principais sintomas da gripe e do resfriado. Essa combinação está reunida em uma única apresentação farmacêutica muito prática. Dentre os antigripais, existe a associação de paracetamol mais cloridrato de fenilefrina mais maleato de carbinoxamina, que é indicado como analgésico, antitérmico e como descongestionante nasal. O paracetamol age como analgésico e antitérmico. O cloridrato de fenilefrina age como um vasoconstritor, aliviando a congestão nasal causada justamente pela dilatação dos vasos. E o maleato de carbinoxamina age como um antihistamínico, reduzindo a secreção do muco. Uma outra associação é o cloridrato de fenilefrina mais maleato de bromfeniramina, que foi pensada para complementar os antigripais com uma ação descongestionante maior, já que esse é um dos sintomas que mais geram desconforto no quadro gripal e em outras situações como a rinite e a sinusite. O cloridrato de fenilefrina completa a ação antialérgica do maleato de bromfeniramina, que é um antihistamínico que reduz a secreção da nasofaringe, diminuindo o edema e a congestão do aparelho respiratório. E olha só, temos também uma novidade em loja, a molécula fitoterápica chamada pelargônio. O seu componente ativo é o extrato das raízes de Pelargonium psidoides DC. Ele atua de várias formas, como um anti-inflamatório, estimulando o sistema imunológico a fim de minimizar o processo inflamatório,
como antibacteriano e antiviral, o que é essencial para o tratamento das infecções do trato respiratório, pois quando não se sabe ao certo qual agente infeccioso está atuando, o seu uso evitará a resistência bacteriana pelo uso de antibióticos. E também como um expectorante capaz de realizar a dissolução do muco espesso nas vias aéreas, facilitando a sua eliminação. E veja, é muito importante ressaltar duas coisas. Todas essas soluções estão disponíveis na apresentação líquida, o que facilita muito a administração em crianças, e as dosagens e a faixa etária também devem ser recomendadas conforme orientações das bulas. Agora, mudando de assunto, me fala uma coisa, você já parou para pensar na importância da lavagem nasal? O nariz é a porta de entrada para muitos vírus e alérgenos responsáveis por causar doenças respiratórias. E uma prática que pode ser muito útil é a lavagem nasal. Ela auxilia na remoção de vírus e alérgenos que podem se alojar no nariz, impedindo que eles penetrem no sistema respiratório. Dessa forma, a lavagem nasal desempenha um papel muito importante na prevenção de gripes e resfriados, além de proporcionar o alívio da congestão nasal. Mas atenção, para colher os benefícios da lavagem nasal, é recomendável fazê-la diariamente, como parte da rotina de cuidados, tá? Em loja, temos uma solução de cloreto de sódio 0,9%, que nada mais é do que uma solução salina isotônica, ou seja, possui a mesma concentração de sal que o nosso corpo. É uma solução suave e segura, ideal para fazer a limpeza e a umidificação das vias nasais, ajudando a soltar o muco e a reduzir a inflamação. Ela pode ser usada também para higienizar o nariz após a exposição de substâncias irritativas, como cloro, poeira e outras partículas nocivas. Isso facilita a respiração, alivia a congestão nasal e também ajuda a prevenir infecções respiratórias. Como você viu, é fundamental compreender os sintomas da gripe, do resfriado e das alergias respiratórias para poder recomendar o medicamento adequado. E lembre-se, se os sintomas persistirem, é importante que você oriente o cliente a buscar orientação médica. Nos materiais de apoio, você vai ter tudo isso e muito mais informações sobre todo o conteúdo de tratamento para o alívio de sintomas de dor, febre, tosse, gripe, resfriado e também sobre a lavagem nasal. Próximo vídeo, eu te encontro, porque nele vamos falar sobre vitaminas e suplementos infantis. Até lá!